Agora vamos ver o que nós entendemos sobre o interior dos planetas gasosos, não é? Os planetas rochosos, eles tinham uma estrutura basicamente líquida ou pastosa interna, né? Metálica, e depois uma parte sólida externa, né? Isso faz com que você possa caminhar sobre um planeta rochoso. Você está no chão, pá, você pode andar sobre terra, se você tiver coragem, pode andar nas outras também, né? Mercúrio, Vênus, porque chão tem. Os planetas gasosos não têm chão. Eles são muito diferentes. Você pode voar dentro dos planetas, mas pisar não, porque não tem uma superfície sólida. Tá? Eles são gasosos, essencialmente gasosos. Vejam, por exemplo, o caso de Júpiter, né? Júpiter, a camada externa, que vai de 59 quilômetros, 1.000 quilômetros, até 71.000 quilômetros, é composto de hidrogênio molecular, basicamente hidrogênio molecular, né? Vocês se lembram que o Sol tem uma composição muito diferente da Terra. O grosso do Sol é hidrogênio. E o segundo elemento químico mais abundante é hélio, né? Cerca de 3/4 são hidrogênio e cerca de 1/4 é hélio. E os outros elementos todos compõem uma fração muito pequena do Sol. A composição dos planetas gasosos não é muito diferente, tá, do Sol. E, portanto, é muito diferente dos planetas rochosos, que tem nenhum hidrogênio, praticamente nenhum hélio, e tem muito ferro, muito silício e assim por diante, né? Elementos pesados, né? Então, aqui você tem hidrogênio sob forma de moléculas, porque é muito frio. O hidrogênio lá se recombina dois átomos de hidrogênio formando uma molécula de hidrogênio. Quando a pressão aumenta, aqui para baixo, nessa faixa aqui rosa, você tem hidrogênio metálico. Como assim? Vocês acham que hidrogênio pode ser um metal? O que é um metal? Um metal, ferro é um metal, cobre é um metal, alumínio é um metal, né? São corpos, esses que eu citei, são sólidos, e que as camadas externas dos átomos, os elétrons não estão presos a um átomo, eles formam um mar de elétrons que estão presos ao conjunto dos átomos. E pelo fato de esse mar de elétrons não estar preso, você pode conduzir eletricidade com grande facilidade. Então, eles são condutores elétricos. Isso é uma das propriedades mais importantes dos metais. Eles são condutores elétricos, né? Mas um metal não precisa necessariamente ser sólido. Por exemplo, o mercúrio, o elemento químico mercúrio, é um metal e está sob forma de estado líquido, não é? Ele também conduz corrente elétrica muito bem. No interior de Júpiter e também no interior de Saturno, você tem hidrogênio metálico. A pressão é tão grande que a densidade fica tão alta, ele é tão comprimido, que os elétrons da molécula do hidrogênio, eles não estão mais presos a uma molécula. Sim, eles estão presos a todas as moléculas, formam um mar de elétrons, né? E, portanto, o hidrogênio molecular também poderia ter uma grande condutividade elétrica, né? O que é uma característica muito importante, porque isso, por exemplo, pode induzir ou sustentar um campo magnético muito forte em Júpiter e em Saturno, pelo fato de ter uma corrente elétrica neste hidrogênio metálico. Então, vocês vejam que grande parte de Júpiter e uma boa parte de Saturno são hidrogênio metálico, né? De 14 a 59.000 quilômetros, 14.000 quilômetros a 59.000 quilômetros é hidrogênio metálico. E aí para baixo você tem uma camada de gelo, H2O em estado sólido, né? E depois rocha,
Bem lá no centro você tem um núcleozinho de rocha. Esse núcleozinho de rocha existe em todos os 4 planetas gasosos e quase todos do mesmo tamanho, né? De 0 a 7 km, de 0 a 10 km em Netuno, né? Depois você tem camadas de gelo e Urano e Netuno têm camadas de hidrogênio molecular, mas não tem camadas de hidrogênio metálico. Quer dizer, a pressão e a densidade não são suficientes para comprimir o hidrogênio para o estado metálico, né? Então, é um tipo de estrutura muito diferente dos planetas rochosos e muito diferente das estrelas, do Sol, por exemplo, né? Imagine, vocês já ouviram falar em algum outro lugar onde possa existir hidrogênio metálico? Apenas em 2 planetas gasosos no sistema solar, né? Talvez em outros sistemas possa existir também. Nós sabemos, medindo a irradiação de Júpiter, nós sabemos que ele emite 2 vezes mais energia do que ele recebe do Sol. E a energia se conserva. Então, de onde vem a outra metade da energia de Júpiter? Se ele irradia o dobro do que recebe do Sol, né? E tem uma explicação muito simples. Vocês se lembram que, para explicar a energia do Sol, 2 cientistas chamados Kelvin e Helmholtz bolaram uma teoria de que o Sol produz a sua energia pela contração gravitacional, transformando então a energia gravitacional potencial em energia interna. Ao se contrair, ele aquece e pode então irradiar. Ele poderia irradiar durante 100 milhões de anos, por esse mecanismo de Kelvin-Helmholtz, da contração gravitacional. Nós sabemos que esse mecanismo não explica a energia do Sol. E hoje nós sabemos que o que explica a energia do Sol é a fusão termonuclear do hidrogênio sendo transformado em hélio. Mas em Júpiter, tem uma massa muito menor do que o Sol. Quando Júpiter se formou, ele se contraiu muito mais lentamente, aquecendo o seu interior. Tá certo? E esse aquecimento parou de aquecer quando Júpiter, enfim, se estabilizou, mas o calor interno foi mantido e foi sendo irradiado aos poucos. Como a temperatura é muito baixa, ele irradia pouco e, portanto, leva muito tempo para aquela energia acumulada no seu início ser irradiada. Ainda está irradiando, ele ainda tem energia fóssil da sua contração. Então, é ainda a energia fóssil do mecanismo de Kelvin-Helmholtz de contração do planeta, né? Então, essa teoria não explica a energia do Sol, mas explica a teoria, a energia emitida por Júpiter. Só que Júpiter não está mais se contraindo agora. Se contraiu na formação, quando se formou, né? E acumulou energia. Essa energia ainda está sendo gasta, ela ainda está sendo irradiada, né? No caso de Saturno, a história é muito diferente. No caso de Saturno, você tem o mecanismo de Kelvin-Helmholtz, da contração gravitacional, acontecendo agora. Como assim? O planeta está se encolhendo? Não. O planeta está estável, mas ele tem uma camada muito grande de hidrogênio molecular e de hélio. E o hélio é mais pesado do que o hidrogênio. O átomo de hidrogênio é 4 vezes mais pesado do que um átomo o átomo de hélio é 4 vezes mais pesado do que um átomo de hidrogênio. Um átomo de hélio é 2 vezes mais pesado do que uma molécula de hidrogênio. Então, o que pode acontecer? Pode haver uma sedimentação. O hélio pode se difundir para o centro por gravidade, né? Porque as partes, quando você mistura água com óleo, você chacoalha bastante e deixa sedimentar, a água vai para o fundo e o óleo fica na superfície. Por quê? Porque o óleo é mais leve, a água mais pesada. Na atmosfera de Saturno, isso está acontecendo agora. Não na atmosfera. Todo o interior de hidrogênio molecular, o hélio está se sedimentando por ser mais pesado.
Então o hélio está se difundindo para o centro. E com isso, está havendo uma contração gravitacional do hélio, apenas do hélio, e liberando energia gravitacional, e que pelo mecanismo de Kelvin-Helmholtz aquece o planeta. E é esse calor que está sendo irradiado, né, irradiado hoje. É um mecanismo realmente muito curioso, de que há uma sedimentação, né, do hélio para baixo, e é isso que está gerando energia, de origem gravitacional. Né? Urano não tem fonte mensurável de energia interna. Não se conseguiu detectar nenhuma quantidade que seja mensurável, que se possa medir, né, de energia em Urano. E em Netuno existe. E Netuno existe porque Netuno, apesar de estar mais longe do Sol, tem essencialmente a mesma temperatura do que Urano. Então tem uma fonte de energia interna, mas não se tem a menor ideia do que possa estar produzindo essa energia. Então tem uma origem ainda desconhecida. Campo magnético. Todos os planetas gasosos têm campo magnético bastante significativo, né? No caso de Júpiter, por exemplo, emite muita radiação, né? O Júpiter é uma fonte intensa de rádio, né, produzida exatamente por partículas aceleradas dentro desse campo magnético de Júpiter, né? Partículas que vêm de origem do vento solar, eles vêm lá do Sol, viajam até Júpiter e aí produzem um efeito aqui que é produzir uma magnetosfera distorcida, quase que formando um cometa, muito semelhante ao que nós vimos já que ocorre também no planeta Terra. O planeta Terra também tem uma magnetosfera, isso é a área que é dominada pelo campo magnético e por essas radiações, né? E de uma certa maneira essa magnetosfera também impede que as partículas do vento solar penetrem até lá dentro em Júpiter. Saturno também tem magnetosfera, e aqui você vê uma evidência da magnetosfera, do campo magnético de Saturno. O que vocês estão vendo aí? Auroras. Vocês sabem que a aurora aqui no planeta Terra é produzida pelo vento solar quando penetra o polo magnético da Terra. Isso produz uma aurora, né? Aquela luminosidade um pouco estranha que aparece na alta atmosfera. Em Saturno também ocorrem auroras, né? Vocês vejam que no dia 24 de janeiro de 2004, você tinha uma imagem assim, tirada com o telescópio espacial, Hubble. No dia 26 já estava completamente diferente. E no dia 28, né, de 2 em 2 dias, as auroras se modificaram bastante. E se formam onde? Se formam no polo magnético, que é essencialmente alinhado com o polo geográfico, né, da rotação de Saturno. O que sugere que a magnetosfera de Saturno, né, tem aqui esses, digamos, buracos por onde a radiação do Sol pode penetrar e chegar exatamente no polo, né, pelos dois lados e produzindo então as auroras. E finalmente, Urano e Netuno também têm campos magnéticos. E também tem magnetosferas muito parecidos, muito semelhantes, e também o vento solar produz aqui uma deformação, né, um bloqueio, ela é bloqueada, e a magnetosfera então forma essas caudas para trás, né, muito semelhante ao que ocorre em todos os outros planetas, inclusive no planeta Terra, né, formando essa estrutura do tipo cometária, né? Mas é de natureza muito diferente. É essencialmente um fenômeno eletromagnético, né? São as linhas de campo magnético, né, misturados com esse plasma ionizado que vem do Sol através do vento solar que produz essa estrutura estranha, né? Muito bem. Então era isso que eu tinha a falar sobre os 4 planetas gasosos em si. É claro que os planetas gasosos têm muita outra
muitos outros fenômenos associados com eles, né? Por exemplo, as luas, por exemplo, os anéis, né? E cada uma das luas de cada um desses planetas, e são muitos, né? Tem fenômenos muito curiosos, muito interessantes e que nós já conhecemos em grande detalhe, mas isso nós vamos ver numa aula específica quando falarmos de luas e de anéis. O período de rotação de um planeta tem muito a ver com a estrutura interna? Olha, eu gostaria de saber responder essa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Como é que você explica o período de rotação de um planeta? Se o núcleo for mais pesado do que a superfície... Claro que o período de rotação tem a ver com a história de formação do planeta. Mas vocês vejam que não é só a formação que provoca um período mais longo ou mais curto, não é? Por exemplo, Vênus tem um período muito estranho, né? Mesmo Mercúrio tem um período muito estranho. Mercúrio tem um período sincronizado em 2/3 com a translação em torno do Sol. Há uma coisa bloqueada lá em Mercúrio, né? E, portanto, um período muito longo, tá certo? Muito longo em Mercúrio. Em Vênus é muito mais longo ainda. O dia de Vênus é maior do que o ano de Vênus, né? E aí, de novo, para explicar isso, a gente intercede a explicação de todas as coisas curiosas. Houve um impacto, né, de um grande asteroide e que fez, nesse impacto, o planeta passou a girar muito mais lentamente, né? É claro que é difícil você prever alguma coisa desse tipo. E é razoável entender que, se isso é verdade, se o período de Vênus foi definido por um impacto, então cada planeta pode ter um período muito distinto. O curioso é que Júpiter, Saturno, também tiveram muitos impactos no passado e que não deixaram registro porque não são sólidos, são gasosos. Agora, se Júpiter engolir uma lua ou um asteroide, mesmo entre os mais massivos, ele não vai se portar muito, não. O período de rotação vai continuar o mesmo, porque a massa é muito maior, né? Ele se representa um efeito muito pequeno. Então, talvez por isso que esses planetas gasosos giram em torno, todos muito rapidamente e todos quase com o mesmo período, né? Porque eles não foram perturbados por colisões. Desenvolver um modelo para saber que em Júpiter tem hidrogênio em tal lugar, rocha em tal lugar. Eu pensei que teria a ver com a rotação, não é? Não, tem a ver com rotação, mas esses modelos, eles são muito sofisticados, né? E levou-se muito tempo para conseguir um modelo que explicasse todas as observações dos planetas. Muito mais tempo do que os modelos das estrelas. Os modelos das estrelas são muito mais simples, né? Por incrível que pareça, os modelos das estrelas foram obtidos com grande precisão muito antes dos modelos dos planetas, né? Mas nós confiamos bastante nesses modelos dos planetas e hoje nós já temos observações interessantes. Houve uma nave chamada Galileu que visitou Júpiter e soltou uma sonda para dentro de Júpiter. Então essa sonda foi descendo e foi medindo, né, a composição química, a temperatura, a densidade e assim por diante. Então, a precisão com que nós conhecemos a estrutura, pelo menos a estrutura externa e a composição química de Júpiter, é muito grande graças a esses dados dessa sonda da nave Galileu. No caso do campo gravitacional da Terra... O sentido do campo magnético é sempre associado com a rotação, o sentido de rotação do planeta. Aproximadamente, né? Você veja que, apenas para ficar no planeta Terra, o polo magnético sul
está no norte, mas não está no Polo Norte. O polo magnético sul da Terra está no Canadá, não no Polo Norte, né? E há registros fósseis de paleomagnetismo que mostram que o campo magnético da Terra, inclusive, se inverte. Que às vezes o Polo Norte vai para o Polo Norte e o Polo Sul vai para o Polo Sul. Há inversões disso, né? Então não é uma coisa muito estável no sentido do tempo geológico. Claro que isso não ocorre de um ano para outro, mas pode ocorrer ao longo de milênios e de milhões de anos. Aqui. Esse núcleo rochoso, ele tem uma composição semelhante à dos planetas rochosos, ou dentro dele teria mais coisa, ou é apenas só rocha? Acredita-se que a composição química original do sistema solar, que formou o sistema solar, né, é uma composição química muito semelhante à composição química atual do Sol, né, do interior do Sol, exceto o seu núcleo, onde o hélio já foi muito enriquecido. Mas no resto você tem uma composição química que é essencialmente hidrogênio, o mais abundante, hélio, e depois tem elementos químicos menos abundantes, entre os quais você encontra oxigênio, ferro, silício e assim por diante, né? Então, se esses elementos químicos estão presentes em Júpiter e Saturno, e não há nenhuma razão para pensar diferente, porque eles se formaram na mesma nebulosa, da mesma composição química original. Então, a quantidade de elementos pesados que existem nesse planeta deve ser semelhante ao do Sol. E deve ter se sedimentado para o centro, né? Hoje você tem ainda o hélio, que é um elemento muito leve, ainda se sedimentando. O ferro já se sedimentou há muito tempo, porque ele é muito mais pesado. E se sedimentou no centro, formando então esse núcleo rochoso, né, que necessariamente precisa existir. Tá certo? A quantidade exatamente depende de cálculos, de modelos, né, que possam explicar o conjunto todo de todas as observações, né? E aí você vê que a proporção do núcleo rochoso de Urano e de Netuno é maior do que Júpiter e Saturno, né? O volume do núcleo rochoso de todos os quatro planetas é muito semelhante entre si, né? Não se sabe exatamente por quê, mas seria realmente muito interessante a gente descobrir por que esses dois planetas têm uma proporção de rocha para gás diferentes do que os outros dois, né? Pois não. Eu já ouvi a expressão também, hidrogênio líquido no lugar de hidrogênio metálico. Um líquido pode, inclusive, ser metálico, né? Por exemplo, o elemento químico mercúrio, que é líquido e é metálico. Mas a propriedade metálica é muito especial, porque ela faz com que o gás ou o líquido, que você queira, perca os seus elétrons. A molécula perde os seus elétrons. Então, esses elétrons pertencem a todo o conjunto e, portanto, estão livres. Eles podem viajar livremente. E, portanto, qualquer campo elétrico faz com que haja imediatamente uma corrente elétrica. Então, a alta condutividade elétrica, né? Isto é uma propriedade muito importante que os líquidos, em geral, não têm, mas os metais têm. Então, o fato de ser hidrogênio metálico, o caráter metálico é muito importante.